Olá, tudo bem? Estamos aqui para o nosso grande resumo da lição desse trimestre, do segundo trimestre de 2025. Vamos aqui fazer um resumo da lição 1 até a lição número 5. A nossa ideia aqui é resgatar alguns conceitos abordados até agora, conceitos esses importantes para darmos continuidade ao nosso estudo da lição desse trimestre. São 13 lições, são muitas lições, como nós falamos lá na lição número 1, são muitas lições. Então é muito importante a gente, no meio agora da lição, dar uma relembrada naquilo que a gente já viu até agora, porque são conceitos que vão nos ajudar na continuidade nesse trimestre. Então vamos fazer um resumo agora, após a lição número 5. Então estamos aqui na semana entre a lição número 5 e a lição número 6, e vamos fazer depois um novo resumo também, juntando tudo aquilo que a gente já viu, depois da lição número 10. E estaremos então aí mais preparados para darmos continuidade e finalizarmos o trimestre, nas 3 últimas lições. Então nossa ideia é essa. São muitas questões, são muitos conceitos, e é comum a gente nesse meio esquecer, e vamos aqui então relembrar alguns pontos. É evidente que não vamos abordar todos os pontos, porque senão o vídeo ficaria super longo, Então, se você tem muitas dúvidas quanto às lições que já se passaram, você volta no vídeo da lição e assiste o vídeo por completo, Então, que vai ser importante, é evidente. Aqui nós vamos pontuar algumas coisas que vão nos ajudar aí a dar continuidade no estudo da lição deste trimestre. Bem, e antes de iniciarmos aqui o nosso resumo, eu gostaria de lembrá-lo, você que não assistiu a lição número 5 ainda, temos um sorteio em aberto lá na lição número 5. Esse sorteio nós vamos fechar esse sorteio depois de amanhã, no sábado. Hoje é quinta-feira, dia 1º, Então depois de amanhã, no sábado, dia 3, nós vamos fechar esse sorteio no sábado à noite. Lá no meu Instagram nós faremos o sorteio às 8 da noite, de sábado. Lá no Instagram, daniel.stais7, você entra na lição número 5 lá, vai ver como que faz para participar do sorteio, e o sorteio está valendo então uma assinatura da lição para os próximos 4 trimestres, Então vamos assinar a lição para aquele que for contemplado nesse sorteio, e estará recebendo então a lição dos 2 próximos trimestres de 2025 e dos 2 primeiros trimestres de 2026. Tá bom? Então você que não está participando ainda, é só ir lá na lição número 5. No início a gente já explica como que funciona o sorteio, e aí você pode participar, e o sorteio será realizado lá no meu Instagram, daniel.stais7, depois de amanhã, sábado, dia 3, às 8 da noite. Faremos um vídeo ao vivo lá, uma live, e faremos o sorteio então lá no meu Instagram. Para você que não tem Instagram também, não tem problema, porque você que vai deixar sua mensagem lá no meu vídeo número 5, da lição número 5, eu vou te avisar lá, caso você seja contemplado com o sorteio dessa assinatura de lição, tudo bem? Então vamos lá, vamos aqui relembrar alguns pontos, alguns tópicos dessa lição. Eu faço alguns resumos, para a lição. Acho até interessante, se você tiver tempo para isso, faz um resumo você mesmo, escrevendo aquilo que você viu de importante, destacando aquilo que você viu de importante. Escreva, porque te ajuda a guardar melhor aqueles conceitos ali abordados, aquelas ideias ali abordadas, vai ajudar você a guardar melhor na sua memória, você escrevendo, Então é muito importante. Então eu tenho esse costume de fazer um resumo por escrito, Eu mesmo vou escrevendo, e esses resumos então eu peguei aqui para a gente destacar alguns pontos que eu julgo mais importantes, para darmos continuidade no estudo da lição desse trimestre. Lá na lição número 1, nós abordamos a temática, alguns princípios da profecia. E lá já começa em Apocalipse 1:3, dizendo que a profecia ela é revelada, é um livro revelado, é para entender, entende? É algo para entender. Apocalipse já remete à revelação, E lá logo no início de Apocalipse capítulo 1, você percebe que é um livro para entender, é uma profecia para entender. Por que isso é importante? Porque muitos chegam no Apocalipse e dizem, não, isso eu não vou conseguir entender, então não vou estudar. Isso não é para eu entender, eu não vou conseguir entender, são só algumas pessoas específicas que entendem, então eu não vou perder meu tempo tentando entender. Quando na verdade é para entender. Então logo no início do livro você já tem um texto dizendo que é para você entender, dizendo assim, não desista, vai até o final, porque você vai ver dificuldade no livro, vai ser um pouco complicado, mas com a ajuda do Espírito Santo você vai compreender. Então nós precisamos ter isso em mente, é para entender, é revelação, a profecia é para nós entendermos tudo aquilo que Deus ele revelou para nós. Então é para entender, e a gente viu que justamente Deus ele quer se revelar para o seu povo. Então ele quer se revelar. É evidente que nós não vamos compreender completamente a Deus. E a lição ela abordou isso. Não vamos compreender completamente, mas vamos entender o que for suficiente para a nossa salvação.
Entende? Então isso é importante, é uma revelação, é para entender, então é para nós estudarmos, é para buscarmos isso, né? Porque estamos num grande conflito e precisamos compreender aonde nós estamos pisando nesse grande conflito, né? Quem somos nós nesse grande conflito? Quem é quem nesse grande conflito? Né? Então é para entender, a profecia é para entender, esse é o primeiro ponto que a lição ela destaca para a gente, né? Justamente como nós falamos, Deus ele deseja ser conhecido. E é interessante que nós vimos ali Guilherme Miller, né, que ele utilizou um método extremamente fundamental para a compreensão do texto bíblico, para a compreensão da profecia, que foi justamente buscar, né, onde na Bíblia falava sobre determinado assunto. Então ele vai percebendo que, para compreender um ponto da profecia, ele tem que voltar no outro texto, em outro livro, lá atrás, para compreender completamente. Né? E nós temos aqui de forma bem explícita, né, uma junção do livro de Daniel e Apocalipse, um livro lá no Antigo Testamento e o último livro da Bíblia lá no Novo Testamento, né, que é extremamente importante nós buscarmos, né, em Daniel, por exemplo, para compreender algumas questões que estão em Apocalipse. Né? Então, ele nos mostra um método extremamente importante, que é olhar a Bíblia como um grande quebra-cabeça. Né? Nós falamos isso lá na lição número 1. Olhar a Bíblia como um grande quebra-cabeça. Então, um quebra-cabeça, você está com as peças espalhadas. Né? Quando você bota um quebra-cabeça na mesa, né? Assim, quase ninguém, né, brinca de quebra-cabeça mais hoje. Né? Mas o quebra-cabeça você coloca na mesa, aquelas peças ficam espalhadas. Você então vai caçando uma peça aqui na ponta, outra peça na outra ponta, e começa a juntar, e você vai começando a observar, então, a imagem que aquele quebra-cabeça ele estará formando. A Bíblia é da mesma forma. Né? Nós precisamos compreender dessa maneira, porque se nós pegarmos textos isolados, será muito comum nós chegarmos a interpretações equivocadas, e é o que acontece hoje. Da onde que surgem diversas interpretações da Bíblia? Porque as pessoas elas enxergam de várias formas diferentes a interpretação bíblica. Porque cada um chega a uma interpretação diferente. Né? Porque não está estudando da maneira correta. Porque pega um texto isolado, e aquele texto isolado ele pode entender de várias formas. Mas você precisa buscar no próprio texto bíblico onde aquele assunto também é abordado para você poder compreender de forma completa. Né? Entende? Então, esse é um método primordial. Né? E é citado, então, lá na lição de número 1. E aí, compreendendo essa temática da lição número 1, a gente vai para a lição número 2, que falou sobre o fundamento de Gênesis. Né? Então, a lição número 1, ela justamente aborda essa ideia da Bíblia ser um grande quebra-cabeça, onde nós vamos encontrar peças ali espalhadas, e na lição número 2, ela mostra como que Gênesis é fundamental para entendermos todo o contexto bíblico. Gênesis é primordial, e é justamente a lição ela trouxe, né, não sei se você se lembra, da analogia com um curso superior, né, uma faculdade, um curso superior, onde você tem inicialmente diversas matérias básicas, né, que às vezes são matérias até utilizadas em mais de um curso, mas que será utilizada para você depois, futuramente, né, nos períodos posteriores, você poder ter uma base para se aprofundar nos assuntos que serão abordados nos períodos posteriores, entende? Então você faz ali no início da faculdade, né, no início do seu curso superior, as matérias básicas que vão formar uma base que vão te ajudar, então, a estar preparado para aquilo que será aprofundado lá na frente. E aqui na Bíblia justamente é isso. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Né, e já traz ali algumas ideias, né, alguns contextos, né, que formarão uma base para a compreensão do texto bíblico posteriormente. Né? Então não dá para você estudar o texto bíblico sem você estudar Gênesis. Não tem como, porque Gênesis vai trazer diversos conceitos fundamentais, né, que vão justamente fundamentar a sua compreensão daquilo que você estudará posteriormente. Então é muito importante esse ponto. E aí a lição número 2 ela traz a ideia da primeira menção. Né? Qual é a ideia da primeira menção? Se você vai estudar sobre matemática, você busca onde na palavra de Deus você tem a primeira menção sobre aquela temática. Entende? Então, dessa maneira você vai conseguir compreender melhor, de forma mais completa, aquela temática. Por exemplo, né, a lição ela vai abordar a ideia do amor. Né? A gente sabe que no grande conflito, o que está em jogo? É o amor de Deus, é o caráter de Deus. Né? Satanás ele coloca em xeque o caráter de Deus. Então Deus é um Deus de amor. Mas Satanás ele coloca isso em xeque.
e diz, não, Deus não é um Deus de amor, não é um Deus justo. Né? Ele diz isso. Então, o que está em jogo no grande conflito? É o amor de Deus. Né? Se Deus realmente é amor ou não é amor. É isso que, teoricamente, está em jogo. Né? Porque é isso que Satanás coloca em dúvida lá no Éden. Então, é isso que está em jogo. Bem, então, se no grande conflito, né, o amor de Deus é algo primordial, nós precisamos buscar no texto bíblico a primeira menção de amor. E onde está a primeira menção de amor? Lá em Gênesis 22:2, justamente no momento em que Deus ele prova a Abraão, né, e que diz, né, para levar o seu único filho, aquele que ele ama, né, para sacrificá-lo. Então ali você tem a primeira menção do amor nesse momento. Né? Então você tem a primeira menção do amor dentro do contexto de quê? De sacrifício, de único filho, né? O único filho que Abraão ali tinha naquele momento, né? O seu único filho, aquele filho que você ama, você vai levar e vai sacrificá-lo. Então veja a contextualização, veja a base que Gênesis traz para entendermos o amor lá na frente. E aí lá em João 3,16 vamos ter o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então assim, a ideia de um único filho, a ideia de entregar esse filho para sacrifício, entende? Remetendo justamente lá atrás a história de Abraão e Isaac. Né? Você vê como que Gênesis traz uma base para compreendermos melhor aquilo lá na frente. Né? E dentro desse contexto também nós temos a ideia do cordeiro, por exemplo. Né? Então, você tem, quando Isaac já está com Abraão, né, perto ali de ser realizado o sacrifício, Isaac ele pergunta para Abraão, onde está o cordeiro? Está tudo pronto aqui, nós temos todos os materiais aqui prontos para o sacrifício, e onde está o cordeiro? E aí você tem lá em João 1,29, se eu não me engano, João 1,29, que você tem, quando João fala, né, apontando para Cristo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né, como, parecendo que João está respondendo a pergunta de Isaac lá atrás em Gênesis. Então veja como os textos eles vão se encaixando. E para a gente compreender, então, por exemplo, a ideia do cordeiro, nós precisamos voltar lá atrás. E, inclusive, na lição número 6, que nós vamos gravar amanhã, vai falar sobre o cordeiro. Então, veja como é importante nós voltarmos um pouquinho para darmos continuidade no estudo da lição. Né? Então, a gente falou disso na lição número 2. E agora, na lição número 6, nós vamos abordar especificamente a ideia dos sacrifícios. Né? Então, vamos abordar um pouco mais aprofundada a questão do cordeiro, que vai ser citado lá em Apocalipse, na visão de João, lá em Apocalipse 5, Apocalipse 4, Apocalipse 5. Né? Então, você tem toda uma questão realmente que vai se encaixando. Você pega um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e você vai então encaixando essa contextualização de forma mais completa. Na lição número 3, vamos avançar aqui para a lição número 3, nós vimos então as imagens do casamento. Né? Então você tem ali Apocalipse 19:9, justamente Cristo ele sendo representado como um relacionamento, né? Entrando num relacionamento conosco, fazendo essa analogia como um casamento. Né? Então Cristo, o noivo, a sua igreja, a mulher, então ele quer entrar num relacionamento com o seu povo dentro de um contexto como se fosse um casamento. Né? Então ele traz essa analogia. Então casamento, para nós, é uma instituição que nos mostra como que o nosso Criador quer se relacionar conosco. Interessante isso, né? Apesar de, nós falamos isso na lição, apesar de o casamento estar bem deturpado por conta da entrada do pecado no mundo, apesar disso, ainda assim conseguimos compreender, né, a maneira que Deus ele quer se relacionar com o seu povo dentro do contexto de um casamento. Né? Então, o casamento nos mostra de forma muito clara, né, uma escola, né, uma maneira de nós entendermos aqui, na prática, a forma que Deus ele quer se relacionar conosco. Apesar do seu povo, né, ser infiel, apesar da mulher infiel, né, no caso, e aí você tem, por exemplo, o texto de Oséias, que exemplifica um pouco isso, né, quando Deus ele orienta, né, ele estar com a mulher dele, apesar da sua infidelidade, e depois ele vai fazer essa analogia justamente de Deus com o seu povo, né, que o seu povo é infiel, mas ainda assim Deus ele ama. Ainda assim Deus ele ama e quer restaurar esse relacionamento. Né? Ainda assim, porém, há um limite. Né? A gente estudou isso na lição número 3. Há um limite. Haverá um momento onde Deus dará um basta, porque ele entende que não, o povo ele não quer mais se arrepender, ele não vai se arrepender. Né? Ele não vai voltar atrás, ele se manterá eternamente infiel, então vai ter a hora do basta. Né?
E aí Deus é que sabe esse momento, quando será esse momento, mas haverá um momento do basta, entende? Então, assim, um casamento que vai se desgastando com o tempo, tem um momento que acaba que não tem volta, né? Então, perdoa, depois perdoa de novo, mas tem um momento que não tem volta. É justamente esse momento do basta. Então, a gente viu que o casamento é uma imagem que nos mostra muito claramente, apesar do casamento estar deturpado na atualidade por conta do pecado, ainda assim a gente consegue entender a maneira que Deus ele quer se relacionar conosco. Bem, na lição número 4 e na lição número 5, né, que aí já está um pouquinho mais fresco na nossa mente essas lições, que falou sobre as nações, nações parte 1 e nações parte 2. Inclusive a lição número 5 ainda está em andamento nessa semana. Mas vamos abordar aqui rapidinho também para fazer parte desse resumo. Então a lição número 4, as nações parte 1, nós vimos justamente, né, dentro desse contexto do casamento, né, quando o povo ele quer se afastar, ele se afasta de Deus, né, ele é infiel a Deus, ele não aceita entrar nesse relacionamento que Deus ele quer firmar com o seu povo, né, então o seu povo não quer esse relacionamento, não quer. E aí o povo ele se afasta tanto de Deus que ele deseja se autogovernar, porque ele está tão longe de Deus que entende que não precisa mais de Deus para governá-lo, né? Então, nós vemos na lição número 4, Nações, parte 1, justamente o surgimento das nações, né? As nações que vão se tornando corruptas. A gente vê Nimrod como esse personagem, né? Que lá em Gênesis capítulo 10, no verso 9 especificamente, se mostra poderoso, né? Aos seus próprios olhos, muito poderoso aos seus próprios olhos, ali na Nimrod e na cidade de Nínive, né? Na Síria. Então a gente percebe o surgimento dessas nações corruptas, mas Deus, né, apesar dessas nações corruptas, ele tira um povo no meio dessas nações corruptas para ser o seu povo, para que ele fosse o governante dessa nação. Deus ele queria, desde o Éden, desde o início, ser o governante da nação, ser o governante dos seres humanos, né, porque ele entende que essa forma é melhor, e é evidente que é melhor, né, porque a gente percebeu que quando nós nos autogovernamos, né, nós tiramos Deus desse governo, as coisas dão errado. E isso é a tônica da história da humanidade. Né? A gente vê as coisas indo de mal a pior. A gente, né, viu a ideia, né, do pecador governando o pecador, né, sendo a fórmula do fracasso. Né? Pecador governando pecador é a fórmula do fracasso. Então Deus ele tira um povo, né, do meio dessas nações corruptas, né, que surgiram, essas nações que não têm Deus como seu governante, ele tira um povo e ele deseja governar esse povo. Porém, esse povo, que deveria ser governado por Deus, que deveria dar o exemplo para as nações circunvizinhas, né, que deveria fazer com que as nações circunvizinhas desejassem ser igual a esse povo, né, e desejassem ser governado por Deus. Mas essa nação que foi separada, na verdade, foi influenciada pelos outros povos. Né? Ao invés de influenciar as nações vizinhas, foi influenciada pelos povos vizinhos. E desejou ter um rei ser humano, né? Desejou ter um rei humano, assim como as nações vizinhas tinham. Né? Então a gente vê essa nação que foi separada por Deus, que Deus seja seu governante, deseja ser governada por um ser humano, apesar de Deus explicar tudo o que aconteceria, né, se eles realmente quisessem ter um governante humano, né, toda a decadência que eles acabariam sofrendo, né, por conta de um rei que seria tirano, né, que acabaria sendo corrupto, que acabaria aumentando imposto, que acabaria, enfim, acabaria atrapalhando muito mais do que ajudando. Ainda assim essa nação desejou ter um rei, e teve um rei. E a gente viu no decorrer da história que até aqueles reis, né, que foram bons aos olhos do Senhor, esses reis também cometeram grandes erros. Né? Mas a gente vê lá que a maioria dos reis, e você vê no livro justamente da Bíblia, né, de 1ª Reis, de 2ª Reis, né, logo depois de Samuel, você vê que a maioria, você tem a história daquele rei, e no final diz o quê? Porque fez o que era mal perante o Senhor, e esse foi o rei, enfim, e morreu e foi sepultado, onde seus antepassados estavam sepultados também, enfim. Então você vê que a maioria fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Né? E até aqueles que foram bons também cometeram grandes erros. Então a gente viu que isso acabou indo de mal a pior. E nas nações, no caso, parte 2, na lição número 5, né, volto a dizer, uma lição que está aí, né, nessa semana
ainda acontecendo lá no canal, né? Está valendo ainda nessa semana, mas aqui de forma bem resumida, a gente vê que justamente, né, esse povo ele vai se afastando tanto de Deus, né, ele vai se afastando tanto de Deus, que chega um momento que Deus acaba permitindo que essa nação ela fosse levada, né, em cativeiro por uma outra nação corrupta. E a gente tem ali o famoso cativeiro babilônico. Né? Então a nação que foi separada para ser governado por Deus, desejou ter um rei ser humano, acabou entrando em decadência, até que chegou um momento que Deus ele permitiu que essa nação ela fosse levada em cativeiro por uma outra nação corrupta, no caso, acabou sendo levado ali em cativeiro por Babilônia. E dentro desse contexto, nós vemos ali que o rei Nabucodonosor teve um sonho da estátua, você conhece muito bem, onde você tem uma estátua ali que a cabeça é de ouro, a parte do peitoral é de prata, as pernas de bronze, né? Depois você tem o ferro, depois os pés de ferro e barro, e você tem então ali uma sucessão de reinos quando Daniel interpreta esse sonho, né? Uma sucessão de reinos, e você percebe que o primeiro reino Babilônia é de ouro, e depois você vai só em decadência, né? Os metais vão representando de certa forma uma decadência desses governos humanos, né? E você tem então a Babilônia, você tem Medo-Pérsia, Grécia, Roma, depois a divisão de Roma, e você tem então essa estátua representando a história da humanidade, né? A partir daquele momento é evidente. E aí você percebe então que a humanidade só entraria cada vez mais em decadência. Né? Você tem ali uma decadência da humanidade, por quê? Porque é ser humano governando ser humano, é pecador governando pecador, né? Então aumento de corrupção, é aumento de violência, é aumento de morte, é aumento de impostos, é aumento de tudo que é ruim, porque é pecador governando pecador. E você vê cada um, né, cada governante achando que vai resolver os problemas que o pecado trouxe. Porque o pecado trouxe justamente isso, violência, corrupção, mentira, morte. Né? E você vê os governos tentando solucionar esse problema, mas na verdade cada vez mais em decadência. E é o que a gente vê na história atual. Como nós falamos, né? As coisas vão indo de mal a pior. Isso é a tônica da história da humanidade. Não é algo novo você olhar para o mundo e perceber que está indo de mal a pior. Né? Durante a história da humanidade, você vai vendo, né, que as coisas vão de mal a pior. E aí, daqui a alguns anos, se Jesus não voltar logo, lá na frente, né, a próxima geração vai dizer, nossa, as coisas estão indo de mal a pior. É isso, porque essa é a tônica da humanidade. Por quê? Porque é o ser humano tentando governar a si mesmo. E nós chegamos à conclusão que essa ideia de autogoverno não é somente coletiva, mas individual também. Nós, individualmente, quando nos afastamos de Deus, nós nos autogovernamos, né? Acaba que é a mesma ideia, é pecador governando pecador. Né? Só que é eu, pecador, me autogovernando, que sou pecador. E como nós falamos, essa é a fórmula do fracasso. É a fórmula do fracasso. Nós precisamos permitir que Deus governe a nossa vida. Precisamos permitir que Ele nos governe. Né? E aí nós vimos na lição número 5 ainda, né, Nações parte 2, justamente que nós temos nesse sonho, né, uma pedra que vem e quebra essas nações todas, né, uma pedra que vem rolando, né, e derruba a estátua e quebra então toda a estátua. Né, então que vai acabar com tudo isso um dia, representando o próprio Cristo. Né, então nós entendemos que futuramente Cristo ele assumirá novamente o seu governo, que ele é o único de direito, na verdade, né, o trono é dele. Né, ele é o único que tem por direito a assumir novamente esse governo. Né, e nós precisamos confiar nisso, que ele virá e acabará com tudo isso, que ele realmente resolverá o problema do pecado. Como nós falamos, os governantes eles tentam resolver esse problema, mas não vão conseguir. Mas apenas Cristo futuramente ele vai vir e vai acabar com tudo isso, com todo esse sofrimento, morte, tragédia, corrupção, e vai instituir um único governo justo. E nós precisamos então confiar nisso, né? Nos entregar a Cristo, para que possamos participar desse governo, né? Permitir, então, que Ele nos governe cada dia e estarmos preparados para que, quando chegarmos esse dia, né, estaremos então ali prontos para sermos governados por Ele eternamente. Então, esse é o resumo do resumo, né? O resumo das 5 primeiras lições. Eu espero que seja útil para você, né? E a gente, então, se vê na lição número 6, né? Que vai ser gravada amanhã. Depois da manhã a gente coloca, então, a lição número 6. Não esqueça do sorteio que está acontecendo lá na lição número 5. Participe, né? Só entrar no vídeo lá, você vai ver rapidinho, logo no início, como que faz para participar do sorteio.
então não deixe de participar, tá bom? Foi um grande prazer mais uma vez, um grande abraço e até a lição número 6.